Vou iniciar fazendo o anel mágico, e aqui dentro do anel mágico eu faço 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, aqui eu vou começar a marcar o primeiro ponto. E nessa carreira eu vou trabalhar 6 aumentos, 2 para cada da carreira anterior, ficando com 12 pontos. Fiz os 12 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, vou ficar com 18 pontos. Trabalhei os 18 pontos, eu fiz um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar os 18 pontos também, um para cada da carreira anterior. Trabalhei aqui os 18 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, por 6 vezes, vou ficar com 12 pontos. Então, aqui eu trabalhei um ponto, pego no próximo ponto na alcinha de fora e no próximo ponto na alcinha de dentro. Puxo meu fio e faço ponto baixo. Eu vou trabalhando assim um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes e vou ficar com 12 pontos no final. Nessa próxima carreira, vou trabalhar 6 diminuições, já fechando aqui essa volta. Aqui eu já vou colocar um pouquinho de enchimento. Aqui eu cortei o meu fio, vou passar ele todo pra cá. E aqui eu vou costurar por toda a volta pra fechar a bolinha. Aqui eu vou costurar por toda a volta, fechando a bolinha. Eu vou pegar sempre a alcinha de fora do ponto. E vou costurando e fechando. Por dentro de um pontinho, passo aqui por dentro pra dar um nozinho. Já posso esconder lá pra dentro e cortar esse fio. E fica assim a bolinha. Aqui onde eu comecei, onde tem essa voltinha aqui do anel mágico, onde nós começamos a bolinha, eu vou entrar aqui com a minha agulha na lateral e vou começar aqui com o fio rosa. Tá? Puxo assim, venho aqui no próximo pontinho, também aqui na lateral, e aqui eu vou puxar e fazer um ponto baixo. Vou trabalhar aqui nessa lateral fazendo 4 pontos baixos no total. Então, fiz esse primeiro, vou fazer mais 3. Entro aqui na lateral, puxo o fio, faço ponto baixo. Fiz o segundo. Entro aqui na lateral, puxo o fio, faço o terceiro. E aqui no último,
Fiz 4 pontos baixos aqui. E fica, esse fio aqui fica no meio, depois a gente vai escondendo, tá? A partir daqui da próxima carreira, eu começo colocando o marcador aqui no meu primeiro ponto. E nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Aqui nessa carreira, eu fiz um ponto baixo e um aumento por 2 vezes e fiquei com 6 pontos. Iniciando aqui a próxima carreira. Nessa carreira, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, um para cada da carreira anterior. Fiz os 6 pontos baixos. Aqui na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes e vou ficar com 9 pontos. Iniciando aqui a próxima carreira, eu vou fazer 9 pontos baixos nessa carreira, um para cada da carreira anterior. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz os 9 pontos baixos. Aqui nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e vou ficar com um total de 12 pontos nessa carreira. Fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e fiquei com 12 pontos. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 12 pontos, um para cada da carreira anterior. Fiz os 12 pontos baixos. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Vou ficar com um total de 16 pontos. Terminei a minha carreira, e nessa carreira eu fiz 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, fiquei com 16 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 16 pontos, um para cada da carreira anterior. Fiz os 16 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Vou ficar com um total de 20 pontos. Trabalhei os 3 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, fiquei com 20 pontos nessa carreira. E aqui na próxima carreira, eu vou fazer 20 pontos baixos, um para cada da carreira anterior. Trabalhei os 20 pontos baixos. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 9 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Vou ficar com um total de 22 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, e nessa próxima carreira, eu vou trabalhar um ponto para cada da carreira anterior, ficando com 22 pontos. Fiz os 22 pontos, e nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 10 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, vou ficar com 24 pontos. Eu trabalhei aqui 10 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, fiquei com 24 pontos. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 24 pontos, um para cada da carreira anterior. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 11 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, vou ficar com 26 pontos. Fiz aqui 11 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, fiquei com 26 pontos. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 26 pontos também, um para cada da carreira anterior. Trabalhei os 26 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou trabalhar 12 pontos baixos e um aumento por 2 vezes,
ficando com 28 pontos. Então, trabalhei os 12 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, fiquei com 28 pontos, e nessa próxima carreira, vou trabalhar os 28 pontos. Fiz aqui os 28 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 6 pontos baixos no início. Fiz os 6 pontos baixos, eu vou fazer 5 correntinhas. E aqui eu vou pular 5 pontos da carreira de base. No sexto ponto, eu prendo com o ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Então, vou ficar com 4 pontos baixos aqui nesse intervalo. Eu fiz os 4 pontos baixos, vou fazer mais 5 correntinhas. Pulo aqui os 5 pontos da base. No sexto ponto, eu faço ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um total de 7 pontos baixos, contando já com esse que eu já fiz. E aqui no último ponto que eu tenho, vou fazer um aumento. Total dessa carreira, eu fiquei com 29 pontos. E aqui eu fiz o espacinho para as orelhinhas dele, tá? Então, fica esse espacinho aqui. Iniciando aqui a próxima carreira. Nessa carreira, eu vou trabalhar 29 pontos no total. Então, eu vou fazer os 6 pontos baixos aqui do início. Aqui dentro dessa correntinha, são 5 correntinhas que eu tenho, vou trabalhar 5 pontos baixos. Fica assim. Aqui nesse intervalinho, vou trabalhar 4 pontos baixos. Primeiro, eu começo bem aqui no cantinho, tá? Quatro pontos baixos, vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro desse espacinho das correntinhas. Certo? E aqui no final, vou trabalhar 9 pontos baixos, que são os que restaram, iniciando aqui bem no cantinho. Fica assim. Iniciando aqui a próxima carreira, nessa carreira eu vou trabalhar 28 pontos baixos e um aumento. Vou ficar com um total de 30 pontos. Nessas duas próximas carreiras, eu vou trabalhar 30 pontos, um para cada da carreira anterior, por 2 carreiras. Eu fiz aqui 2 carreiras com uns 30 pontos, e aqui nesse último ponto, eu não fecho ele, fico aqui, ó, com as 2 alcinhas na agulha, e aqui eu vou entrar com a cor branca. Eu vou fazer mais uma carreira com a cor branca, com 30 pontos. Cheguei aqui no final, já vou cortar o fio.
Eu passo ele aqui pra dentro, e aqui dentro eu vou dar uns nozinhos. E depois eu vou esconder esse fio que sobrou, eu vou esconder aqui por entre os pontos, aqui pra dentro. E o branco, eu escondo ele aqui pro lado, onde tá a cor branca. Dou um nozinho aqui, pra ficar bem preso. E fica assim. Pra dar o formatinho aqui do rostinho dele, eu uso essa linha aqui de bordado branca, tá? Que eu vou passar ela aqui pra dar uma afundadinha aqui na parte do olhinho. Então, eu pego aqui um pedaço, não precisa ser muito longo. Eu vou entrar aqui por baixo da cabecinha, vou sair aqui próximo do olhinho, mais ou menos aqui no meio. Tá? Assim, ó. Deixa um espacinho aqui. E aqui eu pego mais ou menos aqui uns 2 pontinhos. E aqui eu vou sair um ponto do lado de onde eu entrei, que é pra gente prender aqui, deixando um pontinho aqui no meio, tá? E aqui eu vou puxar, eu puxar assim, ó, fica assim. E aqui eu vou dar um nozinho. Fica assim, ó, bem afundadinho. Aí, aqui eu dou um nó bem apertado. Não tem problema que fique esse buraquinho aqui, porque a gente vai costurar aqui essa parte no corpinho, né? Então, não vai aparecer. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E depois é só esconder esse aqui lá pra fazer o rabinho dele. Vou iniciar com o anel mágico. Faço 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Fecho bem o anel mágico aqui. Na próxima carreira, vou trabalhar 6 aumentos. Um para cada da carreira anterior. Vou ficar com 12 pontos no total. Fiz aqui os 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 10 pontos baixos e uma diminuição. E fica assim, o rabinho dele bem pequenininho. Tá? Aí, nós vamos costurar. Deixa um fio mais longo aqui, nessa parte, pra você poder costurar no corpinho. Aqui eu vou costurar, vou usar esse fio rosa aqui, que sai do corpinho aqui, pra costurar a cabecinha dele já aqui. Eu começo aqui por trás, e aqui eu vou passar um pontinho aqui dentro, assim, na lateral.
dentro da cabecinha. E passo um pontinho aqui dentro do corpinho também na lateral, tá? Assim, ó. Com a minha agulha sempre aqui na lateral. Então, passo aqui dentro de mais um pontinho aqui da cabecinha. Vou fazendo bem devagarzinho pra não desfiar meu fio. E passo aqui, ó, bem na beiradinha, onde eu terminei aqui as carreiras, tá? Passo assim na diagonal também. Então, ficou assim, ó, a costura, ficou bem certinha, tá? E da mesma forma que eu costurei o rabinho. Eu não coloquei enchimento, aí você vê se achar que precisa, eu achei que não precisava, então eu não coloquei enchimento aqui no rabinho, tá? Então, ele fica assim, aqui vem a touquinha. Então, assim ficou o resultado final da nossa peça. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham conseguido acompanhar todo o passo a passo. Então, se você gostou do vídeo, já deixa pra mim o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Um beijo e te aguardo até o próximo vídeo. Tchau!